Muito boa noite. Obrigado por assistir ao nosso programa Educação e o Seu Futuro. Já estamos na quinta semana com muitos convidados. Oxalá que tenham gostado. Pelo menos pelas festas, pelos mercados, na rua, tenho tido muitos cumprimentos, até por e-mail, e agradeço o seu apoio. E hoje vamos começar com outro convidado, um convidado que não é desconhecido na nossa comunidade, por todo o estado de Massachusetts e até Rhode Island. É uma pessoa que, para mim, não só profissionalmente, mas é um amigo pessoal, porque o meu pai, que é falecido, Eduardo Melo, que muitos conhecem, respeitava muito essa pessoa, e eu penso que essa pessoa não sabia o respeito que meu pai tinha por ele, porque, claro, sempre apoiou a comunidade portuguesa. Só para não adiar mais tempo, vamos já começar uma conversa com o nosso convidado, o deputado António Cabral, de New Bedford. Muito boas-vindas, António. Obrigado, Greg, por me convidarem. É sempre um prazer estar aqui contigo e, claro, com os telespectadores do Portuguese Channel. Sim. Como as pessoas sabem, o nosso programa Educação e o Seu Futuro, mas tudo que faz parte da educação envolve política e não política, porque, neste caso, as organizações públicas, das escolas públicas, não só do primárias até o high school, mas também nas cidades, depende muito nos políticos que fazem os orçamentos para esses fins. E eu sei que o António Cabral tem sido uma pessoa que ajuda muito para não esquecer os pobrinhos, porque é muito importante dar uma oportunidade a essas pessoas para avançar no seu futuro. António, posso chamar Tony? Posso chamar Tony. A gente sempre é Tony. Tony, eu quero ouvir um pouco, e a comunidade pensa que quer ouvir, os seus princípios. Eu sei que emigrou no ano de 1969. Faz favor de explicar mais da sua origem. Com os meus pais, em 1969, portanto já vai há uns anos atrás. Como todos nós que emigramos, meus pais vieram à procura de um melhor nível de vida para si, para os seus filhos, para as suas filhas. Somos 9 ao todo, né? E, portanto, ele tinha uma irmã que já residia nos Estados Unidos há mais de 50 anos, e foi assim que chegámos cá. Sim. E vem de uma ilha muito especial, porque eu conheço a sua ilha, só estive lá 2 vezes e só passei um dia, que é a Ilha do Pico. Fui de Faial para o Pico, eu penso que chamava-se Espalamaca. E os antigos, porque era de madeira. Eu penso que agora está mais moderno, não é? Agora há lanchas ou ferries, como eles chamam agora. Sim. Ferries até grandes, com outra estabilidade, outras condições. Sim. A Espalamaca, recordo-me também da Espalamaca, andei na Espalamaca. Yeah. Hoje a Espalamaca está num processo de reabilitação. Há um movimento, não só no Pico, mas também no Faial, para restaurar a Espalamaca. Sim. Porque muita gente que passou no canal usava a Espalamaca. Na altura era a melhor lancha das lanchas que faziam aquela carreira entre a Horta e a Madalena. Sim, é uma memória que nunca me esqueço, porque aquele canal é mexido, não é? Muito mexido. E a água então entrava por dentro do barco e claro, era criança naquela altura, disse, esse barco está seguro ou não é? Mas graças a Deus que foi tudo bem, e eu sei que foi por muitos anos. Tony, então você chegou a Bristol, Rhode Island, não foi? Sim, inicialmente meus pais foram para Bristol, minha tia morava em Bristol. Sim. Fui para o liceu em Bristol, graduei do Bristol High School. Hoje acho que o nome já não é Bristol High School, eu acho que é Mount Hope. Houve uma fusão entre a vila de Warren e a vila de Bristol, e portanto, tecnicamente o nome do high school é um high school regional, não só de Bristol, mas foi lá que eu inicialmente graduei. Tive bons colegas e amigos que depois, mais tarde, fomos para a universidade, frequentámos e alguns regressaram a Bristol. Eu não regressei, porque quando fui para a universidade mudei-me para Massachusetts e cá fiquei. Portanto, New Bedford passou a ser o meu lugar. Sim. A minha cidade. E o seu exemplo dos estudos é um exemplo que eu digo a muita gente, porque começou no Bristol Community College, não estou enganado, não é? E depois transferiu para o UMass, onde neste caso graduou, e depois foi para a carreira de Professor. Professor. Fui professor.
era um objetivo que eu sempre tinha desde criança. À partida, quando era criança, gostaria de... Era uma ideia minha, na altura. Porquê? Bem, à partida era uma profissão que eu gostava, era uma profissão que tinha respeito na comunidade, na vila, neste caso, ou na freguesia. Geralmente as pessoas mais respeitadas naquele tempo eram os professores, era o professor neste caso, ou a professora, e também o pároco da freguesia, né? O Sim. padre, era sempre uma pessoa muito respeitada também. Sim. Claro, a minha inclinação era para professor e cá consegui esse objetivo, consegui alcançar esse objetivo aqui nos Estados Unidos. Sim. E passou uns anos na cidade de Taunton, não foi? Exato. No Taunton High School? No Taunton High School e também no Martin Middle School. Ok. E depois, mais tarde, fui trabalhar para o Estado vários anos, para o Michael Dukakis, depois da campanha de 1983. Sim. Portanto, depois regressei novamente em Plymouth, lecionei em Plymouth e lecionei também em Carver. Sim. E depois acordou um dia e disse, já estou farto de ser professor, gosto imenso, mas quero outra carreira. E explica-me então como é que a sua transição de professor para o seu cargo onde está hoje, que penso que começou em 1990, se não estou enganado. Sim, isso foi quando eu ganhei pela primeira vez, foi em 1990, já tinha concorrido 2 vezes antes. Não sabia. Porque, repare, não é fácil, pelo menos na altura, hoje está um pouquinho mais fácil, mas na altura não era fácil uma pessoa não nascida nos Estados Unidos, neste caso, imigrante, concorrer para um cargo político e ganhar à primeira, e às vezes nem à segunda, e às vezes nem. Tive a sorte que à terceira consegui, portanto, como é que cheguei a essa decisão? Bem, eu, claro, já vivia em New Bedford há muitos anos nessa altura, a maioria da minha vida tem sido em New Bedford, mais anos em New Bedford que qualquer outra parte do mundo, e achei que a maneira de tentar influenciar, ajudar, fazer com que a nossa cidade, neste caso New Bedford, e os seus residentes tivessem maiores oportunidades, eu acho que o passo importante aqui seria me envolver civicamente, que já estava envolvido civicamente, mas também me envolver politicamente. Ser professor pode ter influência e tem influência, geralmente um aluno de cada vez. Eu acho que em termos de cargos políticos há a possibilidade de ter um impacto maior e mais rápido. Portanto, eu achava que tinha que se criar mais oportunidades e concorri. Tive a sorte de ganhar em 1990, com o apoio da comunidade em geral, especialmente a comunidade portuguesa também, de língua portuguesa. Claro, é um bloco de apoio importante na minha campanha naquela altura e atualmente continua a ser também. E, portanto, tenho tido a felicidade de ser reeleito e conseguir os objetivos que eu tinha inicialmente falado, que gostaria de me envolver e influenciar. Os outcomes, não é? Falando cerca do envolvimento do nosso povo português, não é? Eu sei que tem estado presente, o Tony traz pessoas de toda a região, não é só de New Bedford, porque o Tony é respeitado, como eu já disse antes, pelo estado quase inteiro de Massachusetts, onde aparece pelo menos portugueses. Podem não votar por si, mas têm o seu respeito e vêm fazer presença nos seus, os seus pares, não é? E isso diz muito. Mas do ano de 1990, quando chegou a Boston, no Beacon Hill, naquela altura havia colegas portugueses já lá? Havia poucos, não havia ninguém que falasse português. Eu era o único que falava português na altura. Havia outros colegas de descendência portuguesa, mas, no entanto, não falavam. Também, além de eu era o único, na altura, o único escritório ou gabinete no Beacon Hill que tinha um staff que falava português também. Além de eu tinha aqueles que trabalhavam para mim no meu escritório também, alguns falavam português, que é o caso ainda hoje, não é? Porque eu acho que é importante, porque temos muito contato
não só com a comunidade luso-americana, com a comunidade portuguesa, mas também com outras comunidades de língua portuguesa, seja a comunidade cabo-verdiana ou de outro país de língua portuguesa, a comunidade brasileira, etc. Sim. E aí estou sentindo que a representação em Boston, algumas vezes o português fica esquecido, porque eles estão concentrando no espanhol, no Hispanic population, como a gente diz, também outras comunidades até de Camboja, de Vietnã e da China, e o nosso português algumas vezes fica esquecido. Só é muito importante que o Tony continue no seu cargo, não é? Para ajudar e ser a voz, a porta-voz dos nossos imigrantes portugueses, não só imigrantes, luso-americanos, não é? Que estão cá, que podem bater à porta ou pegar no telefone para chamar para o Tony, que ainda sabem falar e comunicar na língua deles, não é? Porque as pessoas muitas vezes dizem, eu vou fazer aquilo, mas nunca fazem. Porque quando vão pegar no telefone, ficam com aqueles nervos, não sei porquê. Porque a pessoa no outro lado do telefone é uma pessoa humana, como a gente, não é? Exato. Mas tem aquele receio e não devem ter. Ou crítica ou não crítica, devem chamar e expressar a sua voz, porque é muito importante para o Tony e os seus colegas, não é? E colegas, fazer o trabalho melhor. Mas tínhamos ainda hoje, temos mais deputados e senadores de descendência portuguesa. Sim. No entanto, por exemplo, quando fui eleito pela primeira vez, hoje é o senador Marco Pacheco, Sim. de Taunton, já estava na Câmara, era já membro da Câmara dos Representantes, e depois, mais tarde, 2 anos depois, concorreu para o Senado. Sim. Portanto, foi uma das primeiras pessoas que eu conheci quando cheguei ao Beacon Hill, de descendência portuguesa. Sim. E, portanto, tem sido, e ao longo destes anos, tem trabalhado muito em conjunto com o senador Pacheco, também, principalmente em relação a programas de educação, em programas de bilíngue, na altura. Éramos os líderes, ele no Senado e eu hoje na Câmara, em termos de educação bilíngue em Massachusetts. Sim. E para as pessoas que não sabem em casa, que estão vindo hoje o nosso programa, a Casa de Representantes tem 160 adeptos, não é? Tem 160 membros. E da Casa do Senado tem 40. Tem 40. A significância dos 160, o Tony está na posição de leadership, como a gente diz, não é? E eu sei, durante os anos que está lá, tem tido muitos cargos de leadership, que chamam, quando eu vou o Beacon Hill, eles dizem o chairman, não está hoje, ou está ocupado, ou whatever. Nem sequer chamam representante, chamam chairman. E explica-me, neste caso, qual é o seu cargo hoje como chairman na Casa dos Representantes de Massachusetts, faz favor. Bem, eu tenho sido feliz também nessa questão, tenho tomado posições de liderança na Câmara dos Representantes, tenho chefiado várias comissões, ou comitês, como queiram chamar. O título oficial da pessoa, em português, diria-se Presidente da Comissão ou Presidente do Comitê, claro, em inglês é Chairman. Eu tenho tido a felicidade de presidir a várias comissões ao longo da minha carreira. E é importante chefiar comissões, porque quando estamos a chefiar uma comissão, temos mais influência, temos mais poder, assim dizemos, entre aspas, porque temos também não só a confiança dos nossos colegas na Assembleia, mas também a confiança dos líderes da Assembleia, seja o Speaker, neste caso, o Speaker, que é o Presidente da Assembleia, que é ele, ou ela, neste caso, é ele, é que geralmente aponta os presidentes das várias comissões. Atualmente eu estou a presidir a uma comissão que se chama State Administration and Regulatory Oversight. Na sessão anterior, chefiava a comissão de bonding, que em português chama-se obrigações. Portanto, tudo tem a ver com orçamentos, tudo tem a ver com investimentos de estradas, pontes, edifícios do Estado, dinheiros que vêm também para as cidades para consultar as ruas nas cidades, uma parte do dinheiro é do Estado. Tudo isso passa por essa comissão que eu chefiava anteriormente. Atualmente a comissão, o objetivo é diferente, mas como sabe, além das leis que temos no Estado, temos regulamentos. E os regulamentos, às vezes as pessoas ficam confusas se é lei ou se é regulamentos. E às vezes referem-se a regulamentos como fosse mesmo a própria lei. Esta comissão que eu estou a chefiar atualmente tem a responsabilidade de
averiguar, analisar todos os regulamentos também que o Estado tem, em relação, seja uma agência que está a prestar ajudas sociais ou humanas à população, ou aqueles que estão em concertos de estradas, etc. Sim. Tudo isso passa para esta comissão agora, não é? Sim. Tony, vamos parar um pouquinho para dar as mensagens aos nossos telespectadores. Vamos voltar em poucos segundos. Muito obrigado. Até já.